Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com certeza me proporcionou um dos melhores momentos da minha vida, principalmente quando se fala em experiências de cinema. E na boa, Vingadores Ultimato foi incrível, foi demais. Porém, a questão de rever o Tobey Maguire no traje de Homem-Aranha, o Andrew Garfield, é algo que mexe com o emocional de todo fã do Homem-Aranha e não duvido que não tenha um que não saiu emocionado da sessão e não vibrou em cada cena ali. Mesmo que o CGI tenha ficado tenebroso e o Andrew tenha parecido um bonecão e o Tobey, né? Mas por que essa implicância tão grande com ele? Mas foi incrível sim, e mesmo tendo esses problemas, deixa pra lá. Meu Deus! Muito chato! Mas assim, pessoal, imagina se o feitiço do Doutor Estranho tivesse trazido a versão do Peter Emo lá de Homem-Aranha 3 pra No Way Home. Na boa, coitado dos vilões, viu? E se isso te deixou curioso, sério, clica no botão do like porque, não sei, eu acho que daí o Tobias Emo vai vir te cobrar esse like e pode não ser muito interessante, hein? O meu nome é Nicolas e seja muito bem-vindo. A gente sabe que cada versão que chegou no UCM vinha de períodos diferentes de sua própria história. O Andrew veio alguns meses após o segundo filme e o Tobey alguns anos depois. Ele já tinha uma vida com a Mary Jane, uma vida mais estabilizada e quem sabe ele já fosse até mesmo pai. Só que ainda nem sabia do teste de gravidez, né? Quando voltar desse conflito no multiverso, a surpresa vem. Ih, rapaz! Já pensou? Chegar numa luta do multiverso e descobrir que vai ser pai ainda. O cara salvou o multiverso e tem mais essa alegria aí. Ele venceu, né? O Tobias venceu. Mas e se de repente a versão do Tobey que chegasse naquele universo viesse do exato momento em que ele estava todo eufórico com o simbionte lá em Homem-Aranha 3? Porque assim, você se lembra de como é que ele era lá em 2007, 2008? Esse momento do Peter ficou marcado pelo seu egocentrismo, arrogância. O cara se achava simplesmente o dono do mundo e que poderia fazer o que bem entendesse, que ninguém ia bater de frente com ele. A gente tem exemplos de que, o cara, entre aspas, né, matou o Flint e ficou de buenas. Diferente da morte que aconteceu no primeiro filme, que foi um acidente lá com aquele bandido, aqui ele queria realmente matar o Flint. Também tem um momento em que ele levantou o Ed pela camiseta e fez toda aquela cena em meio do Clarim. E ainda falando sobre o Clarim, teve um instante em que ele chegou a sentar na cadeira do Jameson, colocou os pés pra cima e ainda comeu uma bala, meu querido. Tipo, eu sou o dono dessa desgraça, né? Se não fosse por mim, esse jornal já tinha declarado falência e... é os guri. Então, se você gosta de usar aquele termo, daquele meme, né? Quem disse que isso é problema meu? Ia ficar muito feliz, porque certamente ele ia usar várias e várias vezes. E, cara, eu digo isso porque ficou bem claro que a versão do Tobey não sabe trabalhar em grupo. Então pensa como seriam as atitudes dele naquele estado. O famoso emo revoltado, né? E seguinte, um instante no qual ele acabaria retornando seria logo após o confronto com o Flint Marko, que ocorreu naquela parte subterrânea do metrô. O Peter estaria caminhando pelos becos de Nova York, até acabar atravessando um tipo de parede invisível com uma textura estranha. E já que o sentido aranha não teve reação nenhuma, ele seguiu adiante. O Peter então chega a um outro beco, ainda mais escuro, em meio a uma forte chuva. E chegando próximo ao final desse beco, ele vê pedaços de algo que refletiam um certo brilho, já que estava debaixo de uma forte luz de um poste. O Peter vê então que se tratava da máscara do Duende Verde, do qual ele já havia derrotado, a versão do Norman Osborn. E ele lembrava muito bem daquele final. Esse momento, então, acaba deixando o Peter extremamente preocupado e, de certa forma, paranoico, se questionando onde ele estava, o que estava acontecendo, por que o Norman estava vivo. Ele, então, procuraria pela Oscorp, Harry e o paradeiro do Norman, mas nada é encontrado. É como se ele estivesse procurando por um fantasma. E como se já não bastasse a loucura na cabeça dele, uma voz ecoa dizendo: "Você sabe o que fazer. Você sabe o fim dessa história já, Peter. Vá." Ele fica assustado
E naquela noite, ele acaba entrando e se escondendo em um prédio que estava interditado e de certa forma parecia abandonado há alguns dias. Não tinha ninguém por lá. E quando a câmera mostra em um plano mais aberto, a gente percebe que se tratava do apartamento do Peter Parker, do Tom Holland. Diferente da versão normal do Tobey Maguire, que estava já procurando o Peter do Tom Holland porque sentia que ele estava precisando de ajuda, a versão do Bully Maguire tentava ocupar a mente, para não dar bola para aquela voz que surgia na cabeça dele. E ainda, naquele mundo totalmente novo, ele experimentou comidas, tecnologia e até viu um pronunciamento do Jameson em um telão na Times Square, dizendo que o Peter Parker, o Homem-Aranha, era um assassino. E obviamente, depois de ouvir que ele era um assassino, ele foi atrás do Clarim Diário para tirar satisfação. Chegando lá, ele chega furioso e pergunta: "Que história é essa de me chamar de criminoso? Você por acaso não viu nada do que eu já fiz por essa cidade? Que palhaçada é essa? De me expor desse jeito, falar essas besteiras? Como você sabe que eu sou o Homem-Aranha?" O Jameson olha pra ele e diz: Tá, mas quem é você? Quem foi capaz de deixar um doido entrar aqui? E o Tobey diz: "Ora, quem mais você acha? Eu sou o Peter Parker." O Jameson, então, começa a rir e diz: Não é possível que o Homem-Aranha, um assassino, tenha fãs que preferem ser chamados de próprios Peter Parkers. Ora, sai daqui, garoto! Não tenho tempo para essas bobagens. De repente, tudo fica lento. E o Peter visualiza pela janela uma bomba voando e já explodindo em direção àquele grande telão da Times Square. O Norman aparece, com um traje totalmente diferente, sem máscara, passando rapidamente. E o Peter sai correndo em direção ao Osborn. E o traje simbionte começa a tomar conta instantaneamente do seu corpo. Mais ou menos como a gente viu naquela animação lá dos anos 90. A perseguição se estende até o momento em que o Norman pousa no terraço de uma construção, desce do planador e entra em uma porta que dava acesso ao interior de um prédio. E então descobrimos que na verdade ele foi ao encontro da May Parker, e a forma no qual a mente insana do Norman Osborn funciona é algo de se espantar, né? Porque em alguns minutos atrás ele causava confusão no centro da cidade e agora se faz de coitado para a tia do Homem-Aranha. Como se nada tivesse acontecido. O Peter do Tobey Maguire está à espreita, apenas observando, e por efeito do simbionte ele começa a relembrar de todos os feitos do Norman lá no período de 2002, o que ele fez para Mary Jane, Tia May, e espera uma oportunidade para acabar com ele, mas dessa vez propositalmente. De repente ele vê um garoto com um traje preto que lembrava muito o seu. Será que aquele garoto era o Homem-Aranha que tanto falavam por aqui? Ou será que era um fã maluco mesmo, como o Jameson havia falado antes? O Tobey então decide seguir os três que iam em um pequeno caminhão, até um tipo de prédio que parecia abandonado, mas a gente sabe que era o Sanctum. E ele acaba descendo, chegando ao porão, e lá ele vê o Ned, a MJ, esse tal Peter Parker, que na verdade era o verdadeiro, o Norman, o Otto, e um outro vilão. E esse com certeza foi um dos maiores choques que ele poderia ter. Depois de tantos e tantos anos como herói, simplesmente dois vilões que ele enfrentou e que ele viu morrer, estavam lá, parados, presos e cheios de vida. Os três então se perguntam quem é ele e como ele chegou ali. E antes que o Tobey respondesse, o Norman e o Otto ao mesmo tempo falam: "Peter." E o Tobey acaba dizendo: "É bom vê-lo de novo, Otto, mas você, Norman, você provavelmente veio do meu universo, então você sabe muito bem de tudo que já fez, ou imagina o que quer fazer. E como tentou, ainda no final das contas, me matar a Tia May e a Mary Jane." E quando o Tobey ia em direção ao Norman para tentar quebrar aquela barreira da prisão, o Peter do Tom Holland acaba segurando ele, mas o Tobey vira rapidamente e dá um soco, fazendo com que ele caísse. Tobey se aproximava mais e mais do Norman, até que de repente o Doutor Estranho aparece, abre um portal e mandava o Peter do Tobey Maguire para outro lugar. O Peter do Tom Holland se levanta e pergunta ao Stephen o que aconteceu. É possível que eu tenha trazido uma versão do mal do Homem-Aranha? E o Strange diz que é bem possível.
O Strange também fala que essa bagunça precisa ser resolvida o mais rápido possível e que eles ali se organizem para encontrar o último vilão, que era o Lagarto. A cena muda pro Tobey caindo próximo ao porto de Nova York e de repente o seu sentido aranha é ativado e ele acaba vendo aos poucos um movimento na água que ia crescendo cada vez mais. E quando ele começa a se aproximar, de repente aparece um outro Homem-Aranha, mais alto, magrelo e gritando: "Ei, pedestre, sai daí, aí é perigoso demais. Tem uma lagartixa mutante gigante nessa região e eu acho que ela tá aí no rio." O Tobey dá uma risada e quando se vira, aparece o Lagarto. O Andrew então grita novamente e dessa vez ele fala: "Hey, Dr. Connors!" Nesse momento o Tobey fica muito surpreso e fica: "Dr. Connors?" E ele vai mesmo em choque ajudar o Andrew. E durante o confronto eles acabam gerando algumas conversas do tipo: "Pera, então quer dizer que esse é o Dr. Curtis Connors? Infelizmente eu ajudei a ficar desse jeito e... Caramba, que doideira é essa? No meu mundo ele é apenas meu professor." "Pera aí, no seu mundo? Você não é daqui?" "Claro que não. E pior é que os meus inimigos que já morreram vieram pra cá também." "Pera aí, você mata os seus inimigos de propósito?" "Eu não... Vem cá, quem disse que isso é problema seu?" Logo depois disso, surge o Peter Parker do Tom Holland, e ele lança uma teia daquele disparador aprimorado feito pelo Strange, e acaba mandando para aquela prisão o Lagarto. Depois disso ele fala: "Pois é, você é mais uma variante minha, não é? Outro Homem-Aranha?" E o Andrew fala que sim, e pergunta se mais algum vilão veio de outro universo. O Tom responde que tem um tal de Norman Osborn, Dr. Octopus, e um tal de Max Dillon e... Pera, você disse Max Dillon? Por acaso esse cara aí não disparou raios, né? Porque se for verdade, isso é mal." E o Tom diz: ele fez isso." E o Andrew responde: isso é mal." O Tobey então diz: então, eu não sei qual é a pira de vocês enfrentando esses caras que disparam raios e ainda tem um aranha assassino aqui do lado. Eu sei que eu já fiz várias coisas ruins, mas no meu universo pelo menos eu nunca fui visto dessa forma. E olha que o Jameson é maluco. Enfim, eu só quero acertar as minhas coisas com o Norman." Do outro lado da cidade, o Max fica impaciente por estar preso e não aguenta mais aquilo. E começa a perceber aos poucos que ele pode sim se conectar com aquela energia daquele universo mesmo estando preso. Então ele escapa, acaba liberando os vilões e joga pra longe o Ned e a MJ. Rapidamente então os vilões saem dali e destroem aquela parte da entrada do Sanctum. Em seguida, assim que ele pode, o Ned liga desesperado pro Peter, falando que os vilões escaparam. O Tobey rapidamente, ao perceber isso, vai em busca do Duende Verde. O Andrew e o Tom acabam se unindo para tentar construir algum tipo de estratégia para que consigam capturar rapidamente todos eles e mandar de volta para os seus respectivos universos. E o Tobey saiu tão rápido dali que eles nem conseguiram parar ele. A primeira coisa que o Norman faz é procurar a May Parker, que ele conheceu horas e horas atrás, e ele vai então de novo até aquele prédio e vê que ela está sozinha, fechando as portas da Fist. Ele então começa a atirar e a May corre para se esconder atrás daquele caminhãozinho, e em seguida o Peter do Tobey chega. Um grande confronto acontece e disparos de metralhadoras vinham do planador e atingem todos os lados, até que de repente o Norman joga uma granada próxima a May. E então tudo explode. E mesmo que o Tobey estivesse vendo tudo aquilo, algo a mais fazia com que ele ficasse bloqueado, sem ter nenhuma atitude para ir lá salvar a May, ver se ela estava bem, se ela precisava de algum socorro. Ele simplesmente olha para aquilo, olha para o Duende Verde, mas decide ir atrás do vilão. Ele dispara uma teia e persegue o Osborn. Instantes mais tarde, Andrew, Tom, Ned e MJ estão organizando tudo para capturar os vilões, até que surge uma notícia que havia sido disparada em vários portais de informação. May Parker, a tia do Homem-Aranha, foi encontrada morta, provavelmente por consequência de uma grande explosão. Os civis ao redor afirmam que um cara vestindo verde e que andava num planador
acabou causando toda essa confusão. O Tom fica desesperado e pensa, cara, mas aquele outro Homem-Aranha não ia parar esse cara? Como é que isso aconteceu? E ele começa a chorar, tenta ligar pro Happy, o Happy atende e diz que tá indo pro local, junto com a perícia, uma ambulância, para ver se a informação não foi mandada errada e se a May ainda tem chance de ficar bem. Mas o pior já aconteceu. O Peter chega no local e acontece uma das cenas mais tristes e desesperadoras vivida pelo herói. É algo tão difícil, é complicado de explicar, que não tem como dar mais detalhes de tudo isso que o Tom estava vendo ali. A situação, as chamas, a cena da May. Simplesmente agora a vida dele tinha desmoronado de vez, sendo mais um elo de uma corrente que começou a ser construída, começou a se formar desde a atitude de querer mexer com essa questão multiversal, de fazer as pessoas esquecerem. Tudo isso partiu de uma ideia dele. Então imagina o peso que ele estava carregando agora nos ombros. Algumas horas mais tarde, ele vê que aparece um telão, o Jameson, dizendo uma informação que afirmava o seguinte: o Homem-Aranha é um assassino tão frio, que não pensou nem em proteger a sua própria tia. Ele é um perigo constante, um criminoso que precisa ser parado imediatamente. O Andrew então aparece e diz que isso é algo que faz parte de ser herói. E no caso de ser Homem-Aranha, é como se fosse uma maldição, que faz com que todos ao seu redor, de certa forma, corram sempre perigo, coisas ruins sempre podem vir a acontecer. E ele ainda diz: sabe, Peter, já faz tanto tempo, mas perdi o tio Ben, os meus pais e a garota que eu amava, a Gwen. E especialmente o tio Ben e a Gwen foram pessoas que morreram por situações que eu poderia ter evitado. A versão do Homem-Aranha do Tom é tomado por ódio e um sentimento muito grande de vingança. Após isso, as coisas ocorreriam em sequência como no original, mas sem a busca pela cura dos vilões. O confronto final se aproxima, o Tom e o Andrew estão na Estátua da Liberdade, esperando, fazendo um chamando todos os vilões para uma batalha. O Tobey ouve essa notícia e imediatamente aquela voz volta a ecoar na sua cabeça. Quem sabe você não acaba com mais algum desses caras? Mostra o quão poderoso a gente pode ser. Pois é, cara. Diferente do que aconteceu em Homem-Aranha 3, que ele, entre aspas, matou o Homem-Areia, aqui ele acabou matando Norman. E esse ato, somado a essa voz, faz com que ele acabe não se reconhecendo mais. O peso da culpa por tudo é muito grande. Então ele acaba indo até essa Estátua da Liberdade, encontra os outros dois aranhas lá e vai em busca de ajuda. Ele não quer exatamente lutar, ele quer primeiro se salvar. Ele quer se livrar desse ódio que está cada vez mais consumindo ele. Só que ninguém ali sabe exatamente como resolver ainda. Os vilões chegam em seguida e uma batalha épica acontece. E durante esse confronto, em determinado momento, o Electro acaba criando uma onda de energia tão forte, tão alta, que acaba atingindo o Peter com essa versão de simbionte e faz aquele ser agonizar tanto que ele acaba se desvinculando do corpo do Peter. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, aparece o Doutor Estranho, pensando que o Peter estava aprontando algum plano que ia falhar com toda certeza. Porém, ele via a seguinte cena: 3 vilões e um quarto vilão se formando, um simbionte gigantesco. Mas o Strange rapidamente age, abre um portal e manda o Venom para uma outra dimensão, uma espécie de limbo temporal, um lugar sem vida, sem nada, apenas a escuridão. O Peter do Tobey Maguire, após isso, fica basicamente desacordado, porque o simbionte, quando saiu, drenou boa parte da sua vitalidade. Vendo que eles estavam desfalcados, o Strange ajuda, criando clones seus e segura alguns vilões com aquela corda que foi capaz de segurar até mesmo Thanos por alguns segundos, e o Strange principal inicia o feitiço para mandar todos de volta e fazer com que todos no mundo esqueçam quem é o Peter Parker.
Enquanto tudo isso acontece, os outros aranhas disparam teias e prendem com mais firmeza os outros vilões, e o Peter do Tobey Maguire acaba falando antes de partir que o Norman morreu, que ele o matou, instantes após o acidente com a May. Sim, Peter, eu tava lá. Eu tava tomado por um sentimento de raiva, vingança, que eu acabei ficando cego. O simbionte que estava em mim me fez renascer sentimentos que eu já havia superado. Eu tentei lutar contra isso, eu juro, eu tentei, mas quanto mais tempo eu fiquei exposto àquele ser, pior eu ficava, não conseguia tirá-lo sozinho. Peter, o que eu quero dizer é que o ódio só nos destrói e nos distancia de quem a gente ama. E aos poucos isso nos torna pessoas ruins e... Lembre-se, nem o Homem-Aranha, nem ninguém decide quem deve morrer ou viver. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. No fim, a galera toda retorna. O Peter ainda teria que resolver o conflito com o Homem-Areia quando voltasse para o seu universo lá do Sam Raimi. O Andrew tentaria voltar a ser o amigão da vizinhança depois de ouvir tudo isso que o Tobey falou e tudo que ele passou nesse universo, e algo a mais acabou ficando. Além das lições que ambas versões de Aranha aprenderam, ser o Homem-Aranha é sim uma grande dádiva, mas é realmente uma maldição também.